Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Dando continuidade ao nosso estudo das funções polinomiais do primeiro grau, também conhecida como função afim, nós vamos dar continuidade à análise das tabelas, ok? Então, o exercício que se apresenta agora é esse que está aí. Numa rodovia, um carro mantém velocidade constante de 90 km por hora. Veja a tabela que relaciona o tempo t em horas e a distância d em quilômetros. Então, eu tenho aqui uma tabela, onde na primeira linha estão os tempos em hora. Então, 0,5 significa meia hora, 1 hora, 1,5, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas e 4 horas. E na linha de baixo, a distância percorrida em função do tempo, ou seja, em 0,5 horas, em meia hora 45 km, em 1 hora 90 km, em 1,5 horas, ou seja, em 1 hora e meia 135 km, em 2 horas 180 km, em 3 horas 270 km, em 4 horas 360 km. Quando a gente está estudando cinemática na física e a gente está trabalhando com a velocidade constante, quando se trata de velocidade constante, onde a velocidade ela não tem alteração, ela nem diminui nem aumenta, nós podemos considerar que as duas grandezas, distância e tempo, elas estão ligadas ou relacionadas de forma diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão ou na mesma proporção. E à medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma razão. O que significa dizer isso? Vamos pegar então aqui, por exemplo, em meia hora. Quando o tempo era meia hora e eu dobrei para 1 hora, o que aconteceu com a distância? Dobrou de 45 para 90. Quando eu multipliquei 0,5 por 3, ou seja, 3 vezes meia hora, deu 1 hora e meia. Eu também multipliquei 45 por 3, ou seja, deu 135 km. Se você considerar a unidade, olha lá, quando eu dobro o tempo de 1 para 2, o que ocorre com a distância? Também dobra de 90 para 180. Quando eu triplico o tempo de 1 para 3, o que acontece com a distância? Triplica de 90 para 270. Quando eu quadruplico de 1 para 4, 1 vezes 4, 4, o que acontece com a distância? Também multiplica por 4. 90 vezes 4, 360. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, então eu tenho um coeficiente de proporcionalidade, né? Então, no caso, quando eu tenho duas grandezas, y igual a k vezes x, eu tenho que o k é chamado de coeficiente de proporcionalidade entre as duas grandezas, certo? Beleza. Então, vamos responder as nossas questões. Perguntas. Qual a expressão matemática que representa a distância d em função do tempo? Se já está dizendo no enunciado que é 90 km por hora, então é 90 km a cada 1 hora. Então eu posso relacionar a distância d ao tempo de tal forma que a distância é 90 vezes o quê? Vezes o tempo, certo? Olha lá, se você for substituir 90 vezes 0,5 dá 45. 90 vezes 1 dá 90. 90 vezes 1,5 dá 135. 90 vezes 2 dá 180. 90 vezes 3 dá 270. E 90 vezes 4 dá 360. Então, a expressão matemática que representa a distância em função do tempo é uma função do primeiro grau, onde eu não tenho a parte constante, eu só tenho a parte variável. No caso, quando eu tenho uma função assim, quando eu não tenho a parte variável, né? Eu não tenho, por exemplo, a função do primeiro grau, eu escrevo assim, a vezes x mais b.
Quando o b é igual a zero, eu tenho uma função linear, né? Então significa que o k, no caso aqui o 90, é o coeficiente de proporcionalidade. Ok? Muito bem. Vamos responder o item B? O item B pergunta o seguinte: quantos quilômetros serão percorridos em 7 horas? Então, para o t igual a 7 horas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão aqui, a função, a expressão da distância em função do tempo, e vou escrever que d é igual a 90 vezes t. Quem é t nesse caso? É 7. Então, a distância é 90 vezes 7, certo? Quanto que dá a distância, então? 9 vezes 7, 63. 90 vezes 7, 630 km. Ok? Então, em 7 horas, serão percorridos 630 quilômetros. Beleza? E no item C, quantas horas serão necessárias para percorrer 1080 quilômetros? Quem que está sendo dado agora? Está sendo dado a distância. Então, nesse caso, a distância é 1080 quilômetros. Então, eu vou pegar a mesma expressão, que é d igual a 90 vezes t, e vou substituir 1080 no lugar do d. Então, 1080 igual a 90 vezes t. Ou seja, o 90 que está multiplicando a variável t, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, 1080 dividido por 90 é igual a t. Então, o t, nesse caso, vale 12, certo? Então, 12 horas. Ou seja, serão necessárias 12 horas para percorrermos 1080 quilômetros. Ok? Beleza? Muito bem. Vamos fazer mais um exercício? Vamos fazer um desafio agora. Sabendo que as grandezas x e y estão relacionadas por meio de uma função afim, você é capaz de determinar o valor de a e b na tabela abaixo? Vamos pensar como que nós poderíamos fazer este problema. Se essas grandezas elas estão relacionadas de tal forma que é uma função afim, então significa que a relação que existe entre y e x é uma relação assim: y igual a a vezes x mais b. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Como que eu faria? Eu preciso determinar o a e o b. Então, para o x, quando o x vale menos 1, o y vale 4. Quando o x vale 1, o y vale 10. Né? E quando o x vale 0, o y vale a. E quando o x vale 2, o y vale b. O que eu preciso determinar são os valores de a e b. Bom, vamos primeiramente observar os pares ordenados que nós temos. Nós temos então um primeiro par ordenado aqui. Para o x igual a menos 1, o y é igual a 4. E para o x igual a 1, o y vale 10. Ok? Muito bem. O que eu posso fazer a partir desses dois pontos? Dois pontos que pertencem à reta. Né? Então eu posso fazer assim, lembrando sempre que todo par ordenado, sempre o primeiro número representa o ponto da abscissa, sempre o segundo número representa o ponto da ordenada. Ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o menos 1 no lugar do x e o 4 no lugar do y. O 1 no lugar do x e o 10 no lugar do y. Para ambos os pares ordenados. Vamos lá. Então, y, quem é o y? 4 é igual a a vezes menos 1 mais b. Ok? Então, aqui eu tenho o y que vale 10 é igual ao a vezes 1 mais b. Ok? Arrumando essas expressões. A primeira expressão, a vezes menos 1, eu tenho menos 1a, mais b igual a 4. Só arrumei e troquei de meio, ok? Aqui, a vezes 1, 1a, mais b igual a 10. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Eu posso fazer um sistema de equações. Na verdade, eu tenho um sistema de equações lineares, que eu posso resolver pelo método da adição.
e já está no esquema para resolver pelo método da adição. O que significa fazer pelo método da adição? Significa somar os termos semelhantes, né? Então, 1A menos 1A cancelou. 1B mais 1B, 2B e 4 mais 10, 14. O 2 que está multiplicando o B vai para o outro lado dividindo. Então, 14 dividido por 2, o B vale 7, ok? Se o B vale 7, o que eu posso fazer para determinar o valor do A? Eu posso vir aqui, ó, e substituir o valor do B na equação. 1A mais B, então eu tenho A mais B igual a 10, certo? Quanto vale o B? Vale 7. Então, A mais 7 é igual a 10. O 7 que está sendo somado aqui vai para o outro lado dividindo. Está sendo somado, vai para o outro lado subtraindo. Então, A é igual a 10 menos 7. Quanto dá 10 menos 7? Dá 3. Então, eu determinei os valores de A e de B. Ou seja, não esse A e B. Esse A e B aqui, ó, que é a lei de formação da função. Então, y vai ser 3 vezes x mais 7. Esta é a expressão matemática ou a lei de formação da função. Agora, o que eu vou fazer? Vou achar as suas imagens. Então, vamos lá. Para o x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 7, 4. Vou calcular para o x igual a 0. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver quanto dá o y para o x igual a 0. Então, 3 vezes 0 mais 7. 3 vezes 0, 0. Mais 7 dá 7, certo? Então, nesse caso, o y vale 7. Para o x igual a 0, quanto vale o y? Vale 7. Quem é o 7? Quem é o y? É o a. Então, nesse caso, o a é igual a 7, certo? Para o x igual a 1, 3 vezes 1, 3, mais 7, 10. Para o x igual a 2. Então, vamos lá. Eu vou achar o b agora. Então, 3 vezes 2 mais 7. 3 vezes 2, 6. Mais 7 dá 13. É isso? Vamos lá. Então, nesse caso, quem é o y que eu estou procurando? É o b. Então, o b vale 13. Então, eu tenho que o a vale 7 e o b vale 13. Uma outra maneira de nós pensarmos essa questão é assim: se essas duas grandezas estão relacionadas por meio de uma função afim, eu posso interpretar essa tabela como sendo uma progressão aritmética, como eu mostrei na última videoaula, né? Então, quando b é diferente de zero, no caso aqui, né, que eu não tenho uma função linear, eu posso considerar que a função do primeiro grau ela é uma progressão aritmética, né? Então, veja bem, eu poderia determinar o valor do a e do b de uma forma mais simples. Sabemos que em toda progressão aritmética, o termo central entre dois termos geométricos é sempre a média aritmética desses termos. Ou seja, quem que é o a? O a vai ser o a1, que é 4, mais o a3, que é 10, dividido por 2. 4 mais 10, 14, dividido por 2, dá 7. Quando eu determinei que o a vale 7, eu determinei o segundo termo. Então, o primeiro termo é 4, o segundo é 7, o terceiro é 10, ok? Então, eu já determinei a razão desta PA, que vale 3. 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13. Então, o A vale 7 e o B vale 13. Ok, pessoal? Duas maneiras para vocês resolverem o mesmo problema. Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, que vocês tenham entendido. Até a próxima. E é isso aí. Muito rock and roll.